Bom, pessoal, hoje a gente vai debater um tema, não é? Um tema relacionado ao meio ambiente, que é a seca do Nordeste. Essa seca que vem afligindo o sertanejo há pelo menos 6 anos. E aí a gente vai analisar um texto que foi nota 1000, uma redação nota 1000. Mas antes de olhar o texto, observa comigo o seguinte: se você vai falar da seca no Nordeste, é importante você lembrar, por exemplo, a arte e a literatura. São áreas do conhecimento que você pode empregar no seu texto para enriquecê-lo. Isso conta muito no quesito 2 da correção da redação, tá certo? Então a gente mostra aí para você um quadro do Cândido Portinari, o quadro Retirantes, que mostra uma imagem de fato de sofrimento desse sertanejo que busca escapar do flagelo da seca. A imagem de figuras com um rosto bastante sofrido, não é? Com corpos que não estão numa posição muito rígida, demonstra aí toda a dureza que existe aqui na região. A gente lembra também que a literatura trouxe grandes obras que trataram da seca. Você pode lembrar Os Sertões, de Euclides da Cunha, tem o 15, de Raquel de Queiroz, a gente lembra Vidas Secas, não é? Como não lembrar a história da cachorra-baleia? Então, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e também do próprio Graciliano Ramos, São Bernardo. São pelo menos 4 obras que você deve conhecer um pouquinho mais e fazer referência a essas obras num texto que trate da seca. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha no texto? Vamos começar então aí. Olha só. Ao escrever que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, Euclides da Cunha não tinha ideia do quão forte o nordestino deveria ser para suportar a seca que atinge a região nos últimos 6 anos. Historicamente, a região sofre com a escassez do precioso líquido, mas a principal razão para o sofrimento cada vez maior não é de ordem natural. O nordestino sofre com a seca porque faltam políticas públicas sérias para minimizar os efeitos dela. Observe que a tese desse parágrafo, a tese do texto, aparece só no final. O nordestino sofre com a seca porque faltam políticas públicas sérias para minimizar os efeitos dela. A opção desse texto foi abrir com uma referência literária, um trecho de Euclides da Cunha estabelecendo uma relação com o texto. Então, é uma forma de mostrar ao corretor que você é capaz de associar um tema a uma área do conhecimento como a da literatura. Vamos continuar analisando o texto. Não é a primeira vez que o Nordeste é atingido pela estiagem prolongada. A literatura brasileira revela esse drama há mais de um século. O que foi feito desde então? Quase nada, além da construção de pequenas barragens ou distribuição de cestas básicas. Como os mais atingidos pela seca são os moradores de regiões pobres e, portanto, com pouca instrução, são eles os mais ludibriados por políticos populistas, pais e mães dos pobres, que fazem do assistencialismo a bandeira de suas reeleições. Obras gigantescas como a transposição do Rio São Francisco atrasam anos e anos por causa de desvios de verbas. Poços artesianos são raros e a geração de empregos inexiste. As soluções pífias multiplicam-se, matando o nordestino de vergonha ou viciando-o a doações, como escreveu Luiz Gonzaga em Vozes da Seca. Os prejuízos na lavoura são gigantescos. Morrem homens, morrem animais. Observe que esse parágrafo trata de várias questões. O assistencialismo, para reforçar a tese do texto, que dizia que faltam políticas públicas sérias. Então aqui a gente fala dos desvios de verbas, da distribuição de cestas básicas como elemento populista e uma referência de novo a um ícone do Nordeste, que é o Luiz Gonzaga, que fala sobre isso na música Vozes da Seca, ao dizer que uma esmola ou mata o cidadão de vergonha ou o vicia. Então essa referência enriquece o texto. Terceiro parágrafo. É óbvio que o fator climático não pode ser esquecido. Se chovia pouco no Nordeste, agora chove menos. O aquecimento global, que atinge principalmente regiões tropicais, tem prolongado o fenômeno El Niño, responsável pela duradoura estiagem na região. Mas isso não é surpresa. Meteorologistas já haviam avisado sobre o fenômeno. Não se tomaram as precauções necessárias. Dar comida a quem tem fome dá mais rendimentos eleitoreiros do que evitar que a fome se instale. O sofrimento do nordestino é o alimento do populismo desavergonhado e do coronelismo que se mantém vivo na região.
Observe que nesse parágrafo há um foco no reconhecimento do problema climático, ou seja, área ligada à geografia, mas de novo se bate na tecla das soluções pífias e da falta de vontade política para se resolver o problema. Essa é a tese do texto, ela precisa estar sendo retomada ao longo dos parágrafos. Finalmente, a conclusão. Acompanha comigo. As soluções existem, mas não são baratas. A transposição de rios é necessária, mas deve vir acompanhada de estudos sobre os impactos ambientais hoje e no futuro. A região norte tem rios abundantes que poderiam minimizar a sede dos nordestinos. A dessalinização da água no mar, embora cara, é também uma solução para regiões muito áridas, o que ocorre no Oriente Médio, por exemplo. Ainda é preciso gerar empregos com a construção de pequenos açudes e poços, remunerando o trabalhador de forma digna. Para sobreviver à seca, não basta apenas o sertanejo ser forte. É preciso que o Estado adote medidas permanentes no combate ao maior flagelo do Nordeste. Observe então que a conclusão é esmiuçada, ela é bem explicada e ela está amarrada com o restante do texto. A questão da transposição de rios, houve uma crítica à transposição do São Francisco e a demora para que isso funcione. Rios do norte poderiam ter suas águas transpostas para o Nordeste. É caro? Claro que é, mas é possível. A dessalinização, e aí vem o exemplo do Oriente Médio, e ainda a necessidade de gerar empregos. Então são propostas que atendem aos problemas que foram levantados no texto. É isso que se espera da sua redação. A conclusão precisa ser esmiuçada e ela precisa estar conectada com o que foi desenvolvido no texto. Então, temática sobre a seca, não esqueça de falar da arte, não esqueça de falar da literatura, da história, da geografia, para enriquecer o seu texto. Dá um like agora aqui, curta o nosso canal e qualquer dúvida sobre o nosso curso, acesse o nosso site. Olha aqui o endereço, professormenelau.com.br. A gente vai ajudar você a chegar à universidade. Valeu, galera. Grande abraço.